Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Estamos aqui nessa noite para falar de uma palavra a respeito de ressurreição. Mas o que eu queria falar nessa noite é algo mais ainda: a esperança na ressurreição. A palavra de Deus em Isaías 41, 10 diz assim: Por isso não temais, porque estou contigo. Não te assuste, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Após a morte de Jesus, a palavra de Deus nos mostra os discípulos todos desesperançados, todos aflitos. Eles estavam praticamente sem rumo por causa da morte de Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Mas nesses 3 dias, os discípulos perderam a esperança. Foram treinados, foram mostrados, Jesus o ensinou com eles, falou para eles que ele morreria, mas aos terceiro dia ressuscitaria. E eles não acreditaram, eles perderam a esperança, talvez por causa do ser humano. É algo que vem de nós. Quando nós passamos por lutas, quando nós passamos por perseguições, muitas vezes nós esquecemos da palavra de Deus. Tanto que a palavra de Deus em Salmo 121 diz que eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E naqueles dias, os discípulos esqueceram de olhar para Jesus. Eles olharam para um homem morto, um homem que havia sido crucificado, que para eles ali havia cessado tudo o que eles haviam passado. Mas havia uma esperança na ressurreição. Quando a palavra de Deus, lá no Velho Testamento, foi entregue a Moisés, que depois de 450 anos o povo seria liberto, aquele povo não acreditou naquela palavra. Aquele povo, quando Moisés chegou para eles e disse que eles seriam libertos, eles estavam sem esperança. E o porquê eu estou falando isso? Hoje nós vivemos um mundo na pandemia e muitas vezes nós achamos que a pandemia é só a Covid-19 e não é. Hoje nós vivemos a pandemia do suicídio, a pandemia da depressão. Hoje nós vemos pessoas desesperadas porque já estão sem emprego, já estão sem alimentos. E agora sem a igreja, sem eles estarem na igreja, só pelas lives, muitos estão perdendo a sua esperança. O que aconteceu com o povo lá no Egito e o que aconteceu com os discípulos está acontecendo conosco. Em janeiro, creio eu, que praticamente 90% ou um pouco mais das igrejas fizeram a campanha dos 12 dias. E ali os pastores consagraram o ano de 2021. Ali vidas colocaram projetos para o ano de 2021. Passou janeiro, entrou fevereiro e a Covid não foi embora. Veio março, aí veio a fase pior, onde vemos muitas mortes. E é aí que a esperança de muitos tem caído, porque eles deixaram de olhar para Jesus. Eles estão olhando para uma doença que está trazendo morte, está trazendo destruição de lares, está trazendo desavença entre pais, mães, filhos, filhas. Aonde nós vimos um lar harmonioso, hoje nós estamos passando por lutas, em que nós temos visto lares sendo desfalecidos, talvez porque eles não estão olhando para o autor e consumador de nossa fé. Muitos de nós esquecemos o que nós fizemos em janeiro. Lá em João, capítulo 16, versículo 33, a palavra de Deus nos fala algo que muitas vezes nós esquecemos. E Jesus disse o seguinte: errais porque nós não conhecemos as Escrituras, ou muitas vezes até conhecemos, mas nós esquecemos da palavra de Deus. Mas lá em João, capítulo 16, o versículo 33, vou ler para vocês aqui. Ele diz assim: eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais
paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. E muitas vezes nós temos visto as pessoas acreditando em jornais, em fofocas, e têm esquecido de buscar a Deus. Lá na minha casa, eu, junto com a minha esposa, nós paramos de assistir jornais. Assistimos um ou outro, aquele que tem a credibilidade, aquele que fala a verdade, aquele que mostra o que está realmente acontecendo, para que não entre a desesperança, para que não entre a falta de coragem, para que a nossa fé não venha a cair. E nesses dias, eu tenho dito para algumas pessoas, vai ler, pega um livro, vai ler, assista um filme evangélico, um filme que traga esperança, um filme que vai motivar, vai levantar a sua fé. Deixe de assistir os jornais e você vai ver como a sua esperança vai fortalecer. Domingo será o culto da ressurreição, seria o culto da ressurreição. Eu lembro, quando criança, minha mãe nos levava sempre nos domingos, 6 horas da manhã, lá em Carapicuíba, na primeira igreja quadrangular em Carapicuíba. Nós morávamos afastados, o culto começava às 6 horas da manhã. Saímos de casa por volta de 4h30, porque nós não tínhamos condição de irmos de ônibus para a igreja, então nós iríamos andando. E nós éramos em 7 irmãos. E minha mãe levava sempre todos nós para a igreja. Qualquer dia que fosse, fazia sol, fazia chuva, nós estávamos na casa de Deus. E aquele culto de ressurreição, 6 horas da manhã, ali nós estávamos presentes. E ali nós aprendíamos que Jesus é a vida. João diz, Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Jesus venceu o mundo e ele nos alertou dizendo sobre todas essas coisas. Mateus fala sobre isso, a Bíblia inteira fala sobre tudo o que está acontecendo no mundo. A falta de amor, a falta de esperança. E muitas vezes nós não estamos buscando no lugar certo. Nós estamos buscando em lugares errados e aí vem a falta de fé, a falta de esperança. Essa semana quase acabou o mundo novamente, né, Jefferson? Dia 30 passou e novamente o cavalo amarelo não apareceu. Ele vai aparecer, mas não é agora. E isso é mais para frente, isso é outra coisa. Mas aquilo que eu quero dizer para vocês, Jesus nos preveniu que nos últimos dias falsos profetas se levantarão. Mas eu quero deixar uma palavra para você, para que você possa olhar o autor e consumador de nossa fé. Uma palavra que eu gosto muito, lá do profeta Abacuque, a qual ele nos diz, lá em Abacuque 3,17, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja uva nas videiras, mesmo que falhando toda a safra de oliva, e as lavouras não produzam mantimentos, as ovelhas sejam sequestradas dos seus apriscos, e o gado morra nos currais, eu, todavia, me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Jesus não está pregado no madeiro, ele ressuscitou. Jesus não está com seus ouvidos tampados, para qual nós não possamos falar com ele, ele venha nos responder, ele responde. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Ainda que o mundo esteja passando por tudo isso, ainda que o anjo da morte esteja passando sobre o mundo, e todavia me alegrarei no Senhor. O povo lá no Egito foram salvos pelo sangue de Jesus. O povo lá no Egito foi conclamado a aspergir sobre a sua porta o sangue do cordeiro, simbolizando o sangue de Jesus. Hoje nós não precisamos matar um cordeiro e colocarmos sobre os nossos umbrais das nossas casas, das nossas portas, nas janelas, não. Hoje, quando clamamos o nome de Jesus e pedimos a Ele, entra na minha casa e entra na minha vida, Deus faz um milagre. A morte, a fome, a decepção,
Ela pode até bater, mas ela não entrará sobre a sua casa. Quando Jesus ressuscitou, Ele nos deu essa esperança. Talvez você esteja aí passando por esse momento na sua vida. Talvez você esteja como aqueles discípulos. Lá em Marcos, capítulo 16, versículo 14, eu vou mostrar para vocês como estavam os discípulos e como muitos de nós estamos hoje. Marcos 16, 14. Olha como Jesus encontrou seus discípulos depois que Ele ressuscitou. Ele encontrou eles desse jeito. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11. E enquanto estavam reclinados, eles estavam cabisbaixos. Eles estavam sem esperança nenhuma. Eles estavam ceando. Repreendeu-lhes a falta de fé. E a dureza de coração, porque não acreditaram no testemunho daqueles que tinham visto depois de ressurreto. Jesus encontrou aqueles discípulos 11 que andaram com ele, viram milagres, viram maravilhas, viu Lázaro sendo ressuscitado. E Jesus o encontrou cabisbaixo, sem esperança. Talvez você esteja assim como os discípulos, cabisbaixo, sem esperança. Mas olha para o madeiro, olha para a cruz, ela está vazia. Jesus ressuscitou. E Jesus quer sobre a sua vida, Ele quer trazer sobre a sua casa, sobre a sua família, a esperança. Que nessa Páscoa, a qual nós estaremos celebrando no próximo domingo, Jesus seja a sua esperança. Não olhe para baixo, olhe para Jesus. Não olhe para o que os jornais estão dizendo, o que a mídia está dizendo. Olhe para Jesus. Jesus é a nossa esperança. Jesus é o autor e consumador da nossa vida. E a palavra de Deus diz mais ainda, não foi você que escolhemos a Jesus, mas Jesus nos escolheu. E se Ele nos escolheu, Ele sabe que nós somos capazes de vencermos. Que você possa ter uma Páscoa abençoada. Que você possa ter esperança em Jesus. E em breve nós estaremos juntos novamente, adorando a Deus, glorificando a Deus. Talvez você que esteja aí do outro lado não faça parte da nossa igreja, não esteja aqui de Itapetininga, mas aonde você estiver, nós estaremos juntos adorando a Deus. Mas não permita que Satanás o intimide. Não permita que Satanás roube a sua esperança. Lembre-se, Jesus venceu o mundo. E você, em Jesus, é mais do que vencedor. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa trazer uma esperança sobre a sua vida, que você tenha fé, amor e esperança em Deus. E Cristo te abençoe hoje e para todo sempre. Amém.